Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu fiz esse vídeo e a importância do filtro ND nas minhas imagens. O filtro ND é como se fosse uma camada secundária na sua lente, mais ou menos como um óculos escuro na sua câmera ou drone, né? A principal funcionalidade do filtro ND é filtrar a incidência de luz na sua imagem. Mas Daniel, por que eu vou querer tirar a luz da minha imagem se é justamente o que eu preciso, né? Luz para fazer uma boa exposição, para minha foto ou para o meu vídeo. Então, eu poderia filmar embaixo de muita luz? Sim, poderia, mas eu acabaria deixando o obturador do meu drone muito fechado. Lembrando que todas as filmagens que eu estou fazendo são feitas em modo manual, tendo total controle do obturador, do ISO, etc. Ou pelo menos quase tudo é manual. Se o seu drone permitir isso, faça. A maioria permite hoje em dia isso, Vai ser importante para você fazer boas imagens no modo manual, porque você acaba tendo total controle do seu vídeo. Mas voltando para o obturador, ou shutter speed, em um dia claro, sem filtro ND, eu acabaria deixando o obturador com uma velocidade bastante alta, o ISO bem baixo, mas em relação ao ISO, isso até seria bom, na verdade, O ISO é recomendável que você deixe baixo nessas condições, mas o obturador alto demais não vai ter o famoso motion blur, que os filmmakers tanto falam. O que seria esse motion blur? É aquele rastro que a sua mão faz, por exemplo, aqui, ó. Quando você mexe, por exemplo, deixa esse rastro. Com o obturador muito alto, isso não é possível, porque a imagem não fica agradável em padrão cinematográfico e o vídeo não fica tão interessante de assistir. Dá um aspecto de vídeo travado, com um contraste meio zoado. Com o filtro ND, o shutter speed fica mais baixo, porque você acaba tendo que forçar esse número mais baixo. Eu vou mostrar para vocês na prática como eu inseri o filtro corretamente, de primeira, sem ficar na tentativa e erro. Existe uma regrinha nas filmagens que é o valor do denominador do shutter speed, Normalmente deve ser o dobro do FPS que você está filmando. Por exemplo, o denominador é 1/120, Aquele 120 ele tem que ser o dobro que você está filmando do FPS. Por exemplo, se eu filmo meu drone ou câmera convencional 24 FPS, é recomendável que eu filme a 1/50, que é o mais próximo, Seria 1/48, mas arredondando 1/50. Normalmente eu filmo meu drone a 30 FPS, então deixando a 1/60 é o recomendável, porque fica mais agradável ao olho humano. Mas se eu deixar a 1/60, eu preciso inserir um filtro ND, principalmente se eu estiver filmando durante o dia embaixo de muita luz. Eu recentemente adquiri uns filtros da Freewell, mas todos os vídeos anteriores foram feitos com o ND da Sunny Life, pouco mais barato. E pelo que eu percebi, dá leve alteração nas cores, tendo que fazer um pouco de ajuste no color grading, mas são pouco perceptíveis isso. De qualquer forma, recentemente adquiri os filtros da Freewell, que vem com o polarizador. Em um futuro vídeo eu posso explicar para vocês o que seriam os filtros polarizadores, se vocês quiserem, claro. Mas vamos focar nesse vídeo em filtro ND. Os filtros ND têm valores diferentes. Quanto maior o número, mais escura a imagem fica, e o que nos obriga a deixar o obturador mais lento. Vejam na prática como eu vi o filtro correto para inserir no drone antes de iniciar a filmagem. Nessa captura aí da tela, normalmente eu deixo a linha zebrada para indicar onde tem sobreexposição na tela, como vocês podem perceber. Estava tudo zebrado até ajustar o valor de exposição na filmagem, na imagem, para começar a ficar mais visível. Essa é uma configuração que tem nos drones da DJI e tem algumas outras marcas também, algumas outras câmeras também. Lembrando que a gente precisa entender qual ND a gente vai inserir na lente naquele momento. Partindo do princípio que sua lente normal, sem ND, é como se fosse um ND valor 1, o ND2 é um ponto de luz que é perdido, é o dobro. O ND4 são 2 pontos, o ND8 são 3 pontos, o 16, 4 pontos de luz. E assim sucessivamente, como se fosse, por exemplo, o ND1000 são 10 pontos de luz. No audiovisual a gente tem algumas questões da matemática aí também, mas é o básico, Nada precisa aprofundar muito não. Para a gente conseguir ter uma boa imagem nesse dia, a gente partiu do 1/60 e dele a gente conta quantos pontos de luz a gente precisa retirar. Considerando o denominador 1/120 é o dobro de 60, então um ponto de luz. Depois 1/240, que é o dobro de 120, contabilizando 2 pontos. Depois 1/480, arredondando para 1/500, 3 pontos de luz. Depois dobrando o valor, 1/1000, somando 4 pontos de luz.
4 pontos de luz, significa que a gente precisa usar o ND16, o filtro, e deixa uma imagem nitidamente mais agradável, fixando em 1/60, ou seja, deixando em 1/60, colocando o ND16, a imagem fica correta, né? Lembrando que nessa luz, nesse momento, a luz estava perfeita para esse valor, né? Ele pode aumentar ou diminuir dependendo da variação de nebulosidade ou qualquer outro fator. É bom a gente verificar isso durante a gravação, ou retirar ou aumentar ou não o ND. Depois de configurado tudo isso, é hora de curtir as imagens, né? E aí, gostou do vídeo? Entendeu como funcionam os filtros ND? Ainda tem alguma dúvida, alguma questão? Faltou alguma coisa para eu falar? Comenta aí embaixo, né? Deem algumas sugestões de vídeos também. Esse vídeo foi uma sugestão de algumas pessoas, né? Se você viu o vídeo até aqui, curta e compartilha com seus amigos e que tem drone, ou câmera, ou celular, GoPro, enfim. Tá bom, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado, valeu e fui!